Por que que você talvez deveria sair do Brasil? Você já parou para pensar? Eu sei que o sonho de muito brasileiro é sair do Brasil, é viajar, tudo mais, mas você já parou para pensar o porquê que você deveria sair do Brasil? Vou falar para você quais foram os meus motivos e por que até agora, até esse momento que eu estou falando aqui, a gente está em fevereiro de 2024, para mim foi a decisão mais acertada que eu fiz na minha vida. Muitos problemas vocês já conhecem, eu acho que todo mundo já entende. A criminalidade, o Brasil tem uma criminalidade muito alta, uma taxa de homicídios altíssima. O Brasil sempre teve esse problema, não só homicídio, mas também como roubo à mão armada, agressão, é uma insegurança muito forte. Quando eu falo para você, por exemplo, 2 homens numa moto, o que você pensa? Quando eu falo isso para um estrangeiro, eles nem falam assim, 2 homens numa moto, sei lá, falam um monte de coisa. A última coisa que eles vão pensar é que alguém vai ser assaltado. Essa é a realidade. Então, esse é o nível de criminalidade. E aí, fazendo uma crítica aqui, né? Eu tô como brasileiro também, eu acho que eu posso. O brasileiro ele já banalizou a criminalidade. Esse é o problema. O brasileiro já percebi que ele acha um pouco que normal chegar no final do ano ali, né? Muitas regiões. Aí começa aquele monte de pessoas ali, né? Fazer aquela limpa, né? Que não posso falar aqui o nome, mas faz aquela limpa de pessoas que vocês já sabem o que acontece. Algumas regiões, por exemplo, que você não pode chegar a determinada horário, depois de determinado horário, você não pode entrar. Principalmente isso acontecia muito no Rio de Janeiro. Você comenta pra mim aqui no vídeo aqui, quem é do Rio, se isso ainda tá acontecendo no Rio, tá? Porque já faz muito tempo que eu não moro no Rio, não sei se a realidade melhorou, né? Mudou, enfim. Mas eu lembro que também, além disso, por exemplo, você, para entrar em algumas comunidades, você tinha que estar com o vidro aberto, não podia ter vidro fumê, tinha que baixar o farol, desligar, talvez até o farol deixar bem baixinho, né? Para que as pessoas pudessem ver, acender a luz interna. E tem toda uma coisa, né? Qualquer pessoa que entrava, tudo mais, tinha problemas sérios com isso. Além disso também, pessoal que... Lembra que eu trabalhei uma vez em Caxias, quando eu trabalhei perto de casa, né? Tinha as meninas que elas iam saindo do trabalho de noite, do local, tipo assim, bem de noite mesmo. Dessa empresa era uma varejista. E elas foram assaltadas. A empresa teve que começar a buscar e levar elas de noite, porque era o horário. Elas trabalhavam no caixa, né, com dinheiro e tudo mais. Então, assim, tinha muito problema, pessoal, com isso. Eu lembro, sim, várias coisas. Por exemplo, eu já tive que deitar no ônibus porque estava tendo um tiroteio na linha vermelha. Mas o quê? Já fui assaltado 2 vezes. Teve um tiroteio dentro do ônibus. O ônibus que eu pegava ali ali no centro do Rio, né? Que para Xerém, do centro do Rio para Xerém, eu morava ali em Xerém na época, em Duque de Caxias. O ônibus que eu pegava todo dia, ele teve um tiroteio. O que aconteceu? Foram assaltar o ônibus e tinha um policial também. O policial atirou, o pessoal do ônibus atirou e teve um tiroteio, enfim. Vocês já sabem o resto do caso. A minha sorte, eu não estava nesse dia. Nesse dia eu fui pegar o Piabetá. Eu peguei um outro ônibus chamado Piabetá, mas eu poderia estar lá. Só que eu já fui assaltado 2 vezes no ônibus. Eu tinha o celular no Brasil, o celular do bandido e o meu celular real. Então, quando era assaltado, eu já pegava o celular do bandido, já ficava todo esperto. E a sensação, pessoal, você anda no Rio de Janeiro, por exemplo, já ligado assim, pô, e aí, vai assaltar, não sei o que. Se você anda de noite, então, não pode ficar com bobeira. Todo mundo carioca já sabe como é que é. E não é só o Rio. São Paulo também tem esses problemas também. Não pode dar bobeira. Curitiba, onde eu morei, assim, eu sei que tem, tá? Mas eu posso dizer por mim, pelo menos, a minha sensação de segurança no Curitiba era muito melhor. Sem sombra de dúvidas, era muito melhor do que quando eu estava no Rio de Janeiro. Um pouco melhor em São Paulo, mas ainda assim também era bem ruim em São Paulo também. Então, essa questão de criminalidade é um dos primeiros motivos do que eu acho que você deveria sair do Brasil. Eu acho que você deveria sair do Brasil por conta da criminalidade, se você quer entender. Mas tem mais uns motivos aí que muita gente não sabe, muita gente não percebe como que isso é danoso. E aqui eu já vou querer deixar uma coisa bem clara para vocês. Isso aqui é independente da sua opinião política. Se você é de esquerda ou se você é de direita, você pode defender os dois. O que eu vou dizer para você aqui, isso vai afetar vocês de ambos os lados, sei lá se tem mais um lado aí, terceiro, quarto, não interessa, que é a instabilidade política. E a instabilidade política do Brasil, ela prejudica tanto e não tem a ver com a sua ideologia, o seu lado. O que ela tem a ver é o seguinte, imagina, eu morei em Caxias, né, como eu falei, no Rio de Janeiro. Entrava um prefeito em Caxias, ele começava a pintar a cidade toda. Tudo com as cores do partido dele, né? Então, assim, tinha obra para todo lado e pintar a cidade com as cores dele. Quando saía esse prefeito, entrava outro de outro partido, aí ele pintava toda a cidade tirava tudo aquilo que o outro prefeito fez, né, e botava com as cores dele. Mesma coisa nas obras, tudo mais. Ou não dava sequência no que era bom do prefeito anterior, ou então desfazia até muitas das vezes para fazer com o nome dele, ou refazia, gastava dinheiro só para poder
dizer que foi ele que fez e ficar com a cara dele. Então, isso eu estou falando em menor escala, mas isso acontece em maior escala. Os governos no Brasil têm um problema sério de querer desfazer o que o antecessor, o que de bom, né, pelo menos, que o antecessor fez para fazer a forma dele, ou da forma que ele acha que é melhor, mas aí gasta dinheiro, desfaz coisas que às vezes eram boas, e só porque o outro governo fez, não dá sequência no que foi feito. Então esse é um problema porque o Brasil é tão atrasado, na minha opinião. Porque os governos não têm uma visão, pessoal, de continuar com aquilo que já foi feito. Ele só quer saber de botar o que é dele, assim, né, com a cara dele e tudo mais. E isso, por óbvio, você vai gastar dinheiro, vai desperdiçar dinheiro e você não vai conseguir evoluir nada. Imagina, você tem uma casa e toda hora você constrói essa casa, quando a casa começa a ficar com as suas bases boas, você vai lá e destrói e constrói de novo. Quer construir de novo. Você nunca está com a casa pronta, né? A casa está sempre em construção, ela nunca fica pronta. Esse, para mim, é o Brasil, devido a esse problema de estabilidade política. O que eu não vejo tanto aqui. Claro que aqui tem vários outros problemas com política também e tudo mais, mas aqui eu vejo uma continuidade, uma coisa mais de longo prazo. No Brasil, a cada 4 anos tudo muda e a cada uma caixinha de surpresas. Por isso que eu falei, isso afeta se você é de direita, de esquerda, se você é libertário, se você é socialista, capitalista, se você é ANCAP, não interessa o que você é, isso vai te afetar. Se você está no Brasil, você vai ser afetado. Até se você estiver fora do Brasil, isso vai te afetar. Mas se você não deu a saída fiscal ainda, se prepara, meu amigo. E agora uma outra coisa que eu quero falar aqui, também que eu acho do porquê que você deveria sair do Brasil, é a questão se você tem filhos, e eu estou falando aqui especificamente de educação. Mas quando eu estou falando de educação, pessoal, não é só educação de escola. Entenda a educação como um todo. Primeiro, na questão das pessoas lidarem umas com as outras, né? A educação mais básica ali de convivência, o Brasil tem uns problemas sérios, tá? Por exemplo, de não respeitar o espaço do outro, de não cumprir horários. Às vezes você marca ali com a pessoa às 10, a pessoa chega às 11h30, né? Quem no aniversário no Brasil sabe, né? Marcou ali 6 da noite, vai começar na verdade às 9. Se você chegar às 6, na verdade não vai ter nem festa. Não tem ninguém lá ainda. Então essa é uma coisa meio cultural nossa. Além dessa questão de educação também, de respeito ao próximo, eu acho que o Brasil precisa melhorar bastante nisso. Embora eu tenha muitos elogios na forma, por exemplo, do nós brasileiros, na forma de tratar as pessoas, nós estamos mais preocupados ali na hora de falar para, né, não machucar as pessoas. A gente tem essa preocupação, isso é uma coisa que eu acho positiva nossa. Porém, no geral, o brasileiro tem um problema sério de educação entre as pessoas, que eu percebo, não são todos, tá, pessoal? Eu sei que talvez você, na sua família, seus amigos, não. Eu, por exemplo, tento ser a pessoa mais educada do mundo, mas como um todo, como, né, olhando os 220 milhões de habitantes, mais ou menos, que o Brasil deve ter, agora eu não sei qual é o último censo, a gente tem um problema ali de ser educação, de falar baixo, né, de respeitar as pessoas, não furar fila. Tem várias coisas que a gente pode melhorar, né? Vamos fazer aqui uma crítica construtiva aqui. E vocês aí comentam aí mais o que incomoda vocês nesse caso de educação. Esse é o nível de educação de convivência, mas tem também, principalmente, o porquê eu acho que as pessoas deveriam sair do Brasil, é a questão da educação da escola. E eu aqui vou falar com propriedade do que eu estou falando. Me desculpem os professores que estão assistindo, mas aqui vai uma crítica construtiva, tá? O Brasil, ele finge que inclui, e as pessoas, os pais, eles fingem que acreditam. O que eu estou falando aqui é sobre crianças especiais, tá? Eu sei que os professores, eles fazem o máximo, muitas das vezes eles não têm nem recursos, e eles fazem o máximo para poder suportar o aluno especial, para poder incluir ele de fato. Mas, pessoal, vou ser bem sincero, na prática, na maioria dos casos, a maioria dos professores não está nem aí, isso é tudo uma falácia, e a educação é muito prejudicada. Para quem não é especial, para quem é especial, mais ainda. Porque, imagina, eu vou dizer aqui o exemplo do meu filho é autista, como vocês sabem, e a escola fala assim, não, vai ficar na mesma turma, vai tudo mais, vai estudar junto com os outros alunos. Tem o seu lado positivo, claro, não vai separar o menino, meu filho vai ficar junto com os colegas, vai poder interagir, isso eu acho legal. Mas em questão a aprender matemática, português, geografia, ciências, o meu filho aprende diferente das crianças que estão na escola. Ao mesmo tempo que a forma que a professora vai ensinar para as crianças da escola é diferente da forma que ela vai ensinar para o meu filho, porque o meu filho vai ter algumas dificuldades, algumas limitações que o professor vai ter que se adaptar. E aí também, do mesmo jeito, o professor não é um só, ele não é 2, não é 3, não é 4, ele é só um. Aí você pode falar, mas tem as professoras de apoio. Pessoal, vou ser bem sincero com vocês aqui, tá? Procura quem tem um filho especial e pergunta, começa a verificar quantos conseguem ser professor de apoio. No público. Se for particular,
Também, você pode até procurar. E além disso, não tem livros, os livros que são feitos são para pessoas que não têm dificuldades, não são livros regulares. Eu vou dar um exemplo mais simples ainda. Braille. A gente não tem livros em Braille. Como é que ficam os alunos que têm dificuldade visual, auditiva? Como é que são os alunos que têm dificuldade de aprendizado, dislexia, déficit de atenção, que nem é diagnosticado muitas vezes? Então, isso eu estou querendo passar para vocês aqui, só o nível do que me afeta. Eu não estou nem falando da qualidade da educação, aí eu vou entrar agora num outro patamar. A qualidade da educação também no Brasil, da maioria das escolas públicas, é muito inferior. O meu filho aqui, ele tem aula de música, aqui ele também tem equitação, aqui ele tem aula de inglês, e tudo aqui é realmente ensinado. Se eles te proporem aprender música, você vai aprender música. Se você aprender a andar de cavalo, você vai aprender a andar de cavalo. Se você for aprender inglês, você vai aprender inglês. Por exemplo, no inglês, no Brasil, é verbo to be, quem não sabe? É verbo to be a vida toda. Aí você pode falar assim, mas na minha escola pública lá eu aprendi. Cara, legal, você é em 10 milhões, em 20 milhões, tá? Porque a grande maioria não aprende. Os livros do Brasil também, eles não são, por exemplo, material de inglês, eles são pífios. Não tem material adequado para o professor realmente poder ensinar inglês. E às vezes, sinceramente, aqui vai uma crítica aos professores, não são todos, mas alguns não estão ali comprometidos a ensinar. E por que isso? Porque às vezes são mal remunerados, porque também o aluno não tem respeito ao professor. Cara, o professor é humano. Ele chega ali dando o máximo dele. Se ele não tiver reconhecimento, se ele não vê que tem retorno daquilo ali, retorno é reconhecimento também, reconhecimento, aliás, também é retorno, cara, ele vai chegar uma hora que ele vai desanimar. Então é isso que eu percebo. A estrutura como um todo, eu acho que da educação brasileira deu errado. A gente precisa rever isso. Então isso é um motivo que eu acho que as pessoas devam talvez sair do Brasil. A educação aqui na Europa, posso garantir para vocês, é a mais elevada. Então tem várias coisas. Se vocês quiserem, eu posso entrar mais no detalhe sobre a educação aqui na Europa, posso falar sobre as comparações e tudo mais. Mas esse, para mim, principalmente para quem tem filhos, cara, sem sombra de dúvida, assim, um dos principais motivos porque eu saí do Brasil. Um outro ponto também aqui, falando, é sobre círculos sociais, bolhas sociais. Eu já fiz um vídeo, vou deixar por aqui, em algum lugar aqui para vocês verem, sobre bolhas sociais. O que acontece, pessoal? No Brasil, quando você não tem dinheiro, você não é rico, você geralmente tende a morar perto de pessoas que têm alguma influência com criminosos, com a criminalidade. Conheci um criminoso ali, um bandido ali, né? O Brasil tem uma cultura de, não todos, de endeusar bandidos, ou seja, de achar que é legal, né, a pessoa ser bandido, a pessoa é autoridade e tudo mais. E essa cultura faz com que os jovens também entrem para a criminalidade, porque vem incluído como uma profissão, como uma forma de destaque, né? Isso acontece, infelizmente é uma coisa que a gente tem que mudar. Então, como eu tenho filhos, né? Se eu estivesse no Brasil hoje, isso seria um motivo muito forte de sair, porque geralmente você ou mora próximo, ou às vezes a pessoa mora do lado até, ou então tem uma influência muito próxima de amigos, tudo mais, com essa cultura de bandidos, daquele tipo de funk que né? Que você já sabe, tem vários tipos de funk, mas tem aquele tipo de música que estimula a criminalidade. Então isso, pessoal, assim, para mim, é um grande fator pelo qual, como eu falei com vocês, foi a melhor decisão que eu tive de sair do Brasil. E eu não vejo melhoras, tá? Eu acompanho muito o Brasil, tenho família aí no Brasil, gosto muito do meu país, tem várias coisas que eu poderia ficar falando aqui dias, de pontos positivos, mas esses pontos negativos do Brasil me faz querer infelizmente, não querer morar no país. Tá? Comenta para mim o que você acha. Quais são os pontos que você faria você sair do país ou você acha que não sairia de forma alguma? Não é fácil, tá? Imigrar não é fácil. Se adaptar a uma nova cultura não é fácil. Se adaptar de fato a uma nova cultura não é fácil, mas eu posso garantir para vocês. Até que o Brasil melhore, mude isso que eu falei com você, para mim foi a melhor decisão e eu não penso em voltar pro Brasil. Desejo toda a sorte do mundo para vocês. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e fala para mim o que você acha. Você concorda com o que eu disse? Discorda do que eu disse? Ou você também quer sair do Brasil? E como é que eu posso ajudar você a alcançar o teu objetivo? Valeu, pessoal. Até a próxima.